essa história impressionante, gente. Um adolescente de 13 anos, ele é suspeito de matar o irmão de 18 anos. Isso aconteceu em Muriaé. Os irmãos, eles teriam começado a brigar por conta de um chup-chup. Nós fomos até lá, conversamos com a polícia, você vai entender toda essa história impressionante com a gente aqui na tela do Alerta. Segundo a polícia, o jovem de 18 anos morreu depois de ser esfaqueado na barriga pelo irmão de 13 anos. Um geladinho de aproximadamente 20 centavos. Esse foi o estopim da briga entre os dois irmãos. O mais novo queria consumir o último que estava na geladeira, mas foi impedido pelo mais velho. A motivação do crime chocou até o delegado. O que realmente repercutiu bastante e nos causou muita espécie foi a motivação do ato infracional. De fato, como foi veiculado, o conflito ele se iniciou por conta de um sacolé, de um picolé artesanal, conhecido popularmente como chup-chup. Então, por conta de algo absolutamente banal, entraram em luta corporal e por conta desse conflito, o menor de 13 anos se apoderou de uma faca e acabou golpeando seu irmão de 18 com um único golpe, é bem verdade, mas que atingiu uma área muito nobre e no dia seguinte ele evoluiu para óbito. De acordo com a Polícia Civil, os irmãos entraram em luta corporal. O pai tentou acabar com a briga e separou os dois. Ele segurou o filho mais velho. Neste momento, o garoto de 13 anos foi na cozinha e pegou uma faca. Ele voltou nervoso e apontando a faca para o irmão. O pai tentou segurar o adolescente, mas não conseguiu. O garoto deu uma facada na barriga do irmão. O pai ficou ferido na perna. O irmão foi sepultado por volta das 10 horas de ontem. E esse adolescente infrator ele já foi interrogado às 14 horas, na mesma data. Então, ele aparentava assim, um abalo psicológico enorme, a família também, mas era fundamental que nós conseguíssemos ouvi-lo o mais rápido possível. Então, ele relatou, repito, de forma pormenorizada e confirmou que realmente foi essa futilidade que culminou no resultado morte. O advogado da família afirma que a morte do jovem foi uma fatalidade. Se trata de lesão corporal, né? Porque em nenhum momento o menor teve a intenção de causar o resultado morte. Foi mais um meio de defesa por ele ser menor, porte físico reduzido em comparação ao irmão. E a família está abalada com a situação, né? Porque a própria família identifica que não houve maldade e intenção. Naquele momento, acabou sendo uma fatalidade. E a gente está buscando encaminhamento, né, para acompanhamento psicológico para a criança, porque é 13 anos, está em formação ainda, né, e acaba sendo complicada essa situação e afeta diretamente no seu desenvolvimento. Mas o menor tem plena consciência que cometeu o ato infracional e está à disposição da justiça para arcar com as medidas socioeducativas que forem impostas. O jovem foi levado com vida para o Hospital São Paulo, em Muriaé, no dia 11 de janeiro. Ele passou por uma cirurgia, mas não resistiu e morreu horas depois. Segundo o delegado, a família dos meninos e o hospital não procuraram a polícia militar para comunicar o crime. Os policiais só descobriram o caso quando o corpo do rapaz já estava no IML da cidade. E a polícia, seja ela a polícia preventiva, a polícia militar, ou mesmo a polícia judiciária, a polícia civil, só tomou conhecimento no dia seguinte, quando a vítima teve o seu óbito constatado. O que não impediu que a polícia tomasse as providências de estilo. Mas realmente nós só fomos comunicados 24 horas depois. Ou seja, nem a família informou, acionou a polícia militar via 190 e nem mesmo o hospital, que normalmente tem por hábito comunicar essas lesões que supostamente, né, têm origem criminosa ou infracional, nem mesmo o hospital fez essa comunicação formal conosco. Então isso, claro, no final não chegou a obstaculizar os trabalhos da polícia, mas de fato esse ruído ele existiu. O adolescente deve responder por ato infracional análogo à lesão corporal seguido de morte. Testemunhas contaram à Polícia Civil que os irmãos tinham uma boa relação.
Não encontramos absolutamente nada que depusesse contra ambos. Inclusive, ao contrário, as referências que nós coletamos ainda ontem, com pessoas mais próximas, com os vizinhos, até com professores, dão conta de que eram irmãos que conviviam harmoniosamente. A vítima de 18 anos, no ano passado, terminou o ensino médio com ótimas referências dos seus professores. O adolescente infrator, sempre regular também nos estudos, ou seja, nunca repetiu de ano, ele não tem um histórico de problema na escola. Então, nós atribuímos, num primeiro momento, a mais absoluta fatalidade, tendo, né, como pano de fundo, que é muito lamentável, essa motivação que é extremamente fútil, em razão da insignificância do objeto da discussão. Pois é, com certeza, não dá nem para imaginar, a gente tenta, mas não consegue imaginar como essa família está hoje diante dessa situação. Você viu informações ali nessa reportagem, e a diretoria do Hospital São Paulo, em Muriaé, não quis comentar, viu? Não quis comentar sobre o fato de não ter comunicado às autoridades a internação do jovem por ferimento provocado aí por uma arma branca. Isso é uma obrigação dos hospitais fazer comunicação à polícia.